Pode parecer algo muito contraintuitivo, mas é a mais pura verdade, é que nós recomendamos fortemente que você evite estudar gestão de pessoas. Se você chegou nesse vídeo é porque você está querendo aprender mais sobre gestão de pessoas, e eu te digo que o conteúdo que eu vou te apresentar agora é uma das maiores viradas de chave que existem em relação a esse tema, né? E antes da gente entrar nos pormenores do assunto, eu queria te explicar um pouco do meu background e das pessoas que estão por trás desse conteúdo, da minha equipe, do pessoal aí da Ivy Room, para você entender um pouco melhor qual é a propriedade que nós temos para falar com você em relação a gerenciamento de pessoas, né? O meu nome é Lucas Machado, eu sou fundador da Ivy Room, que é uma escola de gestão que traz a metodologia de ensino das universidades americanas para o Brasil, né, especificamente das universidades Ivy League, de Princeton, Harvard e Cornell, para nós ensinarmos gerenciamento científico, método gerencial para as pessoas aqui no Brasil, né? Nós atendemos aí analistas, trainees, coordenadores, gerentes de empresas dos mais diversos tipos, mais diversos setores, mais diversos portes, né? Então, partindo diretamente aí pro nosso conteúdo, gente, o que acontece? A primeira virada de chave, né, a primeira noção que eu queria que você entendesse, pode parecer algo muito contraintuitivo, mas é a mais pura verdade, é que nós recomendamos fortemente que você evite estudar gestão de pessoas. E o motivo para isso é que a palavra gestão no nosso país hoje ela é uma palavra extremamente banalizada. Provavelmente você já ouviu falar, né, por exemplo, de gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de projetos, gestão de carteira, gestão de rotina e assim por diante, né? Então, a gestão de pessoas é uma das frentes que, na nossa humilde avaliação, que tomou posse da banalização da palavra gestão. E para você poder entender o que eu quero dizer com tudo isso mais a fundo, nós precisamos entender o que é gerenciamento, o que é gestão de fato. Gestão é uma ciência. É uma ciência pautada em princípios, em método, é algo extremamente metodológico, extremamente científico, embasado em cases, pesquisa, algo extremamente sério. Gestão é como se fosse matemática, né? É uma ciência com regras, com princípios, com lógicas, com fundamentos próprios e que não pode ser banalizada, né? Hoje em dia a gente sabe que tudo virou gestão, mas a verdadeira gestão é algo que eu quero explicar para você qual é a origem, como que isso tudo funciona, para você poder não só entender o que é o gerenciamento científico, mas poder aplicar essas lógicas especificamente na gestão de pessoas, né? Então, o que acontece, gente? A gestão, ela tem origem em 1637 com René Descartes, que é um dos grandes filósofos, um dos grandes pensadores dos últimos séculos. E René Descartes lançou a ideia no livro O Discurso do Método, a ideia de que não é possível a gente embasar as decisões, a forma de levar empresas, levar instituições, de buscar resultados, de direcionar pessoas, somente baseado no nosso bom senso, né? Baseado naquilo que a gente acredita que é verdade, ponto, acabou, né? Muito pelo contrário. O que René Descartes, com o método cartesiano, propôs é que nós pensássemos sobre o gerenciamento numa ótica de buscar fatos e dados para elucidar a nossa tomada de decisão, né? Então, o que acontece? O gerenciamento científico tem por base o método cartesiano, que vem lá desde 1637, com René Descartes, e o método, ele tem a frase penso, logo existo, que vem do discurso do método, que é a publicação em que René Descartes apresenta o método cartesiano pela primeira vez. Essa frase tem uma ligação muito próxima com o que é a gestão hoje,
né, que é uma gestão extremamente racional, pautada em lógica, pautada em fatos e dados. E o que acontece? Esse gerenciamento que nós estamos falando, gente, ele embasa, para vocês terem uma dimensão do tamanho do tema e da penetração do tema na comunidade científica e na comunidade industrial, produtiva, da consultoria, né, ao redor do mundo. Então, o tema do gerenciamento científico, do PDCA e do SDCA, ele é a base do currículo do MBA da Harvard Business School, também da School of Management, né, da SOM, lá em Yale, e da Universidade de Columbia, em Nova York, além de fazer parte também aí do currículo de várias outras grandes escolas de negócio, né, como, por exemplo, a Cornell Johnson, a Stanford School of Business e assim por diante. Então, aquilo que nós vamos passar para vocês nesse vídeo, esses conceitos, esse raciocínio está embasado aí em muito estudo e faz parte da ementa dos cursos de MBA, dos cursos de PhD em gestão nas maiores escolas de negócio do mundo, né? E também, não só isso, como também faz parte das soluções de grandes empresas de consultoria americanas, por exemplo, como a McKinsey, o Boston Consulting Group, a Bain e várias outras empresas de consultoria, tanto estratégicas quanto consultorias em gestão, que são realmente multinacionais, né, e que têm sede muitas vezes também em São Paulo e atuam aí em diversos ramos, diversos setores da economia, prestando os seus serviços, trazendo um choque de gerenciamento, trazendo uma mudança de patamar no amadurecimento gerencial das suas empresas clientes por meio do método gerencial, por meio desse conhecimento que nós vamos falar agora. E isso também não é exclusivo somente às empresas de consultoria americanas, como também grandes empresas brasileiras de consultoria em gestão, como a Falcone, a Grados e tantas outras, né? E a grande virada de chave é que gestão é método gerencial. Esse é o ponto para nós. Quando nós falamos sobre gestão de pessoas, existe, né, se nós pesquisarmos sobre gestão de pessoas na internet, por exemplo, existem milhares de frameworks, de formas de enxergar como motivar pessoas, como disciplinar pessoas, como fazer com que as pessoas estejam alinhadas no mesmo propósito e assim por diante. Mas, se você julgar de maneira absolutamente racional e absolutamente fria, o que acontece é que esses frameworks são pautados em ideias que estão na cabeça de algumas pessoas que se julgam autores em relação a esse tema, ou que se julgam pessoas com propriedade para falar sobre gestão de pessoas. Mas esse framework que é apresentado, ou esses frameworks que são apresentados para nós muitas vezes, eles são frameworks relativamente vazios. São coisas que as pessoas destilam a partir das suas experiências individuais e constroem, né, uma forma de enxergar aquilo e passam ali um passo a passo, alguma coisa relativamente simplista, ou um passo a passo, às vezes, que não tem uma ligação muito firme, muito estreita e muito lógica com outras áreas do gerenciamento, como, por exemplo, construção de bases de dados, indicadores e assim por diante, e também não tem outras relações com outras ciências da administração, como contabilidade, microeconomia, finanças, marketing e tantas outras, né? E a grande vantagem de nós enxergarmos o gerenciamento de pessoas por meio da verdadeira gestão, por meio do método gerencial, é que nós temos um framework muito bem pensado para o gerenciamento científico, que é o framework do sistema de gestão, que está pautado no método para melhoria de resultados, que é o PDCA, o método para manutenção de resultados, que é o SDCA, toda a divisão do sistema de gestão em gerenciamento estratégico, gerenciamento tático e gerenciamento de rotina, sendo que o gerenciamento estratégico se divide em outras 3 subpartes, que são gerenciamento de inovações, diretrizes e de projetos, e que cada uma dessas porções tem aí diretrizes que descem do gerenciamento estratégico para o gerenciamento de rotina e resultados que sobem do gerenciamento de rotina para o gerenciamento tático e o gerenciamento estratégico.
E agora você pode estar se perguntando, né? Puxa, mas qual é a relação que tudo isso tem com gestão de pessoas? Eu te respondo que tem uma relação absolutamente direta. Porque todo o gerenciamento científico, o método gerencial, tem como base, né, tanto o ciclo PDCA quanto o ciclo SDCA, tem como base nós direcionarmos pessoas, seguindo a equação fundamental do gerenciamento, que é resultados igual potencial humano por número de direções. Então, quando nós estamos trabalhando conforme o método gerencial, o que nós estamos fazendo é ou tentar aumentar o potencial humano por meio de motivação, educação e disciplina das pessoas, ou então nós estamos tentando reduzir o número de direções nas quais as pessoas estão alocando o seu tempo e o seu esforço. Então nós estamos tentando priorizar as atividades, as rotinas que são mais evidentes, que mais geram resultado para a instituição. Então, quando nós aprendemos método gerencial, nós temos uma base, um alicerce extremamente robusto, um alicerce extremamente completo e que tem uma relação muito próxima com todas as demais áreas da administração, né? No sentido de que a gestão é o coração da administração e todas as demais ciências do gerenciamento orbitam ao redor do gerenciamento, né? Elas servem à gestão. Então, voltando nesse tema, né? Quando nós estudamos gestão pautada no método, pautada no gerenciamento científico, seja para gerir pessoas propriamente dito, que é motivarmos, disciplinarmos, educarmos e priorizarmos os esforços das pessoas, quanto quando nós vamos construir indicadores, metas, planos de ação e padrões de processo que guiem o trabalho rotineiro das pessoas. Quando a gente faz tudo isso com base no método, nós estamos fazendo tudo isso com base em ciência, com base em conhecimento que tem sido pesquisado há quase 400 anos, e essa é a grande mudança de mentalidade que eu queria trazer para você hoje, né? Em resumo, que você busque, né, trazer a provocação para que você busque conhecer sobre a verdadeira gestão direcionada a gerir pessoas a partir do método, a partir do gerenciamento científico e não frameworks soltos em relação à gestão de pessoas, né? E se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, é só você clicar no link que nós colocamos na descrição desse vídeo aí abaixo, que nós temos um framework sendo apresentado para você num webinário gratuito, com mais de 1h30 de duração, em que nós explicamos toda a lógica de como funciona o sistema de gestão, cada uma das porções do gerenciamento, do sistema de gestão propriamente dito e do gerenciamento científico, passando por toda a análise funcional, análise do fenômeno, análise do processo, plano de ação, controle de resultados, padronização de processos e assim por diante. Então é só você clicar lá que você vai ver que muito mais do que aprender sobre gestão de pessoas, você vai aprender um framework, uma forma de pensar completa e que vai te ajudar muito a enfrentar os desafios que você está enfrentando, não só com o teu time, com a tua equipe ou às vezes com os teus chefes, os teus líderes, como também uma série de outras facetas do gerenciamento que tem interface e influência na gestão de pessoas.